Sinal de alerta para o impacto das ações humanas. As borboletas dos Estados Unidos estão desaparecendo em ritmo considerado catastrófico. Um estudo realizado na Universidade Estadual de Michigan e publicado na revista Science revela que o número de espécies do inseto caiu 22% desde 2000. São várias as causas do rápido declínio: perda de ambiente natural, desmatamentos, uso sem controle de agrotóxicos nas plantações e aumento das temperaturas e secas provocadas pelo aquecimento global. Mas por que a diminuição da população do inseto é preocupante? As borboletas, além de belas, desempenham um papel essencial no equilíbrio e saúde dos ecossistemas. Elas são importantes polinizadoras, transportam o pólen nas patas e no corpo enquanto saboreiam o néctar das flores. Agentes da manutenção da biodiversidade também fazem parte da cadeia alimentar de diversas espécies de aves, répteis e pequenos mamíferos. Semear espécies nativas de flores silvestres pode contribuir para proteger as borboletas e preservar a natureza como um todo. Está no ar o Repórter Eco, com informações que contribuem na busca de um mundo melhor. Os temas principais: a bactéria que come plástico, o uso sustentável da madeira e as belas imagens de um documentarista de natureza. Veja os detalhes do programa de hoje. Cientistas descobrem micro-organismos que são capazes de dissolver materiais poluentes como lixo plástico. Especialistas no uso da madeira na construção civil fazem um documento com recomendações para um novo modelo de utilização sustentável do material, a ser apresentado em novembro na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima em Belém, no Pará. E as paisagens de biomas brasileiros registradas por Guilherme Haruo. A poluição por lixo plástico é um dos mais graves problemas ambientais do mundo. O material contamina mares e oceanos e coloca em risco espécies de plantas e animais. A boa notícia é que pesquisadores brasileiros encontraram uma bactéria capaz de degradar esse tipo de resíduo e também de produzir o bioplástico, produto que se dissolve na natureza. Estas placas abrigam bactérias capazes de degradar material resistente derivado do petróleo, o plástico. Elas são as protagonistas do estudo realizado no Laboratório de Ciências Moleculares da Universidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O pesquisador Fábio Esquina, farmacêutico bioquímico, explica que elas foram isoladas a partir de uma amostra de solo que continha vários micro-organismos, vinda de um local que continha material plástico descartado. Mapeamos geneticamente 80 bactérias dessas comunidades, micro-organismos já descritos como degradadores de plástico, outros novos. E a partir dessa comunidade, nós partimos para isolar as bactérias, né, com maior potencial para degradação de plástico. Então, a partir desse esforço, nós chegamos a uma bactéria, né, que a gente denominou de BR4, do gênero Pseudomonas, que ela tem a capacidade de degradar plástico PET e também produzir bioplástico. Participam do estudo alunos do programa de pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais da Universidade de Sorocaba. Várias outras instituições estão envolvidas, entre elas a Universidade de Campinas, a USP de São Carlos e a Universidade Federal de Santa Catarina.
O projeto tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É curiosa a forma como essas bactérias produzem bioplástico. Essa bactéria, né, ela se alimenta, né, do plástico, de outros materiais, e a partir desse processo, né, de metabolização, ela vai produzir energia e ela também pode acumular compostos, né, e ela acaba acumulando, né, esses bioplásticos, tal qual a gente acumula gordura como uma fonte de reserva futura. Tá? Só que são compostos que têm essas propriedades semelhantes aos plásticos que a gente conhece. Eles são plásticos biodegradáveis, então diferente dos plásticos de origem fóssil, de origem do petróleo, que levam décadas, centenas de anos para serem degradados na natureza, esses plásticos são mais facilmente degradados pelo meio ambiente. 85% dos resíduos que chegam aos oceanos são plásticos, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Uma ameaça à vida de várias espécies que dependem dos ambientes marinhos, como os peixes, tartarugas, mamíferos, corais. Outro grande problema são os microplásticos, aquelas pequeníssimas partículas em que o plástico se decompõe. Pesquisas mostram que eles já contaminam o solo, a água e o ar. E as pesquisas mais recentes apontam que os microplásticos chegaram aos órgãos humanos. É por isso que iniciativas científicas como esta aqui são tão importantes. O processo de reciclagem ele é fundamental, precisa ser desenvolvido. O que acontece é que ele não resolve todos os problemas, pois geralmente eles produzem plástico de menor qualidade para aplicações de menor valor e ao final, né, o plástico vai acabar sendo descartado, né, e vai acabar só postergando o problema no final. Mas todas as iniciativas, né, para o melhor uso, né, dos plásticos são importantes, né, e essas tecnologias visam, né, utilizar esse resíduo plástico como uma fonte barata, né, uma fonte de baixo custo, onde micro-organismos podem transformar esses plásticos em compostos de interesse. Pode ser bioplásticos, pode ser biofertilizantes ou outras aplicações. Por isso é fundamental reduzir a produção e o consumo de plástico, priorizando itens fundamentais, como os usados na área médica. Plásticos de uso único, como talheres e copos descartáveis, devem ser evitados ao máximo. Esta imagem no computador simula uma placa de plástico sendo degradada pelas bactérias. Os pesquisadores afirmam que há vários grupos no mundo trabalhando para tornar possível esse processo em larga escala. A tecnologia de uso de micro-organismos e desenvolvimento de enzimas degradadoras de plásticos está mais avançada para os do tipo PET. Existe a previsão de, nos próximos anos, existirem plantas de degradação biológica de plástico PET, mas outros tipos de plástico ainda estão no início, né, na infância, quanto a processos de biodegradação, como o polietileno, o PVC, né, são plásticos mais difíceis de serem degradados e ainda está um pouco mais distante essas tecnologias. O pesquisador Fábio Esquina comemora o fato de muitos universitários estarem interessados na área ambiental, focados em encontrar soluções que ajudem a preservar os ambientes naturais. O nosso esforço também visa formar estudantes. Então, junto com esse trabalho de pesquisa, também estão sendo formados alunos, né, alunos de graduação, de pós-graduação, que vão ser cientistas, que vão atuar nessa área, né, de pesquisa, né, então estão sendo treinados, né, para contribuir nessa área tão importante. Agora vamos aos principais fatos da área socioambiental. O espetáculo do eclipse lunar total foi visível na madrugada de 14 de março em diversos países, incluindo o Brasil. O fenômeno, conhecido como lua de sangue, acontece quando a Terra bloqueia a luz do Sol, projetando uma sombra avermelhada sobre o nosso satélite natural. O presidente da COP30, Conferência da ONU sobre Mudança Climática, lança a carta com os objetivos para o encontro,
que acontece em novembro em Belém, no Pará. O embaixador André Correia do Lago convocou um mutirão global pelo clima. Os alertas de desmatamento na Amazônia alcançam o menor valor histórico para fevereiro. No mês passado, foram registrados 81 quilômetros quadrados de áreas desmatadas, uma queda de 64,3% em relação a fevereiro de 2024. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Documento elaborado por especialistas sobre o uso de madeira na construção civil propõe medidas para um novo modelo sustentável de utilização do material. Arquitetos e especialistas no uso da madeira na construção civil fizeram um documento com recomendações para um novo modelo de utilização sustentável do material. A proposta será apresentada na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que vai ser realizada em novembro em Belém, no Pará. Não é preciso se deslocar muito pelas principais cidades brasileiras para se deparar com um canteiro de obras. As construções avançam no país e aumentam o uso de materiais como o concreto e o aço, que poluem o ar e a água tanto durante a produção quanto na utilização. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, só em 2022, o setor da construção civil foi responsável por 37% das emissões de CO2 relacionadas à energia e processos em todo o mundo. Diante das mudanças climáticas cada vez mais intensas, pensar em novas formas de construir é essencial. Uma delas é por meio do uso de madeira no lugar dos materiais convencionais. É o que propõe o arquiteto Marcelo Aflalo, fundador do Núcleo da Madeira. De 30, 40 anos para cá, tomou-se consciência de que esses materiais que a gente está acostumado a trabalhar tinham problemas. Primeiro, a durabilidade do concreto, que a gente acreditava ser infinita. E não é, são 50, 70 anos e dava muita manutenção. A alvenaria, o tijolo tradicional, sempre foi um material muito bom, mas ele absorve muita umidade e o desperdício é grande durante a fabricação. E descobriu-se que a madeira era um material incrível, renovável, e nesse processo de renovação ela não só estoca CO2 dentro da madeira, aquele CO2 que ela absorve durante o processo de fotossíntese, né? Ela chupa, é uma esponja de gás carbônico e devolve oxigênio. E ela passou a substituir as vigas de concreto, as vigas metálicas. Basicamente, tudo que está acima do solo pode ser feito com madeira. Atualmente, o mercado de madeira para o setor da construção civil no país é composto basicamente por espécies de pinos e de eucalipto, as duas não nativas do Brasil, o que significa mais impacto ao meio ambiente. Essa mudança cultural tem a ver com a percepção de que a gente tem, ao contrário dos europeus, 1.600 espécies comercializáveis de madeira, entre as 16 mil espécies que tem no país, só que a gente trabalha com 15, 16, que são os nomes conhecidos. É preciso estimular uma transição para um modelo de mercado sustentável desse material, usar árvores nativas de comercialização permitida, plantar em áreas degradadas como forma de recuperar florestas e, ao contrário das monoculturas, misturar diferentes espécies para manter a biodiversidade são algumas estratégias. Você já começa a ter uma luz no fim do túnel no momento em que você faz florestas híbridas, com madeira exótica, que vai sumir num primeiro ciclo
e depois vai ser substituída pela madeira nativa que está sendo plantada. Então, esse câmbio também é possível. As grandes áreas a serem restauradas no Brasil tornam o país um território promissor para esse mercado. Toda a agricultura do Brasil representa 8 e pouco por cento do solo. Não estou falando de gado, nem só agricultura pura. Nós temos 16%, o dobro, de áreas degradadas, florestas derrubadas. Se você faz uma floresta que tem ciclos econômicos, você ganha sempre ao longo dos ciclos econômicos e já está replantando. Agora, tem que desenhar uma floresta mista, onde haja uma relação mediada pelo solo, e aí essa palavra é importante. Como toda produção em larga escala, o desafio é não repetir os modelos econômicos que geram a crise climática e outros problemas socioambientais. O que está acontecendo hoje na construção em madeira é que a gente corre o risco desse material maravilhoso começar a entrar numa escala industrial em demasia e perder boa parte das grandes vantagens que ela tem hoje. No Brasil, há 50 anos a gente já vem trabalhando pesquisas e usando a madeira de uma forma mais sustentável e mais inteligente. Mas a tendência é caminhar para um volume maior de empresas trabalhando, produzindo peças industrializadas. E aí entra o nosso problema principal, que é a origem da madeira. Para Marcelo Aflalo, é fundamental investir em pesquisas e educar a sociedade sobre a necessidade de mudanças no setor. Para ampliar o debate, um documento será apresentado em novembro de 2025 na COP30, a Conferência da ONU para o Clima em Belém. Nele estarão recomendações para um novo modelo voltado ao setor da construção civil no Brasil. Se não houver envolvimento nas mudanças de paradigma, de substituição de materiais, de modificação dos modelos de negócio, de otimização dos ganhos em diferentes áreas e não concentrados num único produto, e coisas desse tipo, a gente vai continuar no mesmo passo. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Conheça as imagens fascinantes dos biomas brasileiros feitas pelo documentarista de natureza e ecólogo Guilherme Haruo. O documentarista e ecólogo Guilherme Haruo registra com sensibilidade os biomas brasileiros. A paixão pela natureza, que começou na infância, move o trabalho de Haruo na captação de imagens de rara beleza, que contribuem para a preservação ambiental. As montanhas mineiras moldaram o olhar do documentarista de natureza Guilherme Haruo. Na infância, as idas para o sítio dos avós, na região metropolitana de Belo Horizonte, inspiraram escolhas para o futuro. E na roça, eu gostava de entrar dentro dos córregos, eu gostava de fazer trilha, andar a cavalo, eu via aquelas montanhas ao redor e tinha uma curiosidade enorme de saber o que tinha por trás, o que tinha lá no alto. E isso me fez escolher a faculdade, o curso de ecologia. E durante esse curso de ecologia eu fui descobrindo a fotografia, virei guia, eu virei técnico de meio ambiente, que foi me formando e ajudando a ter essa visão mais detalhada do que são os ambientes, do que são os animais, né, do que a flora. Você tem um trabalho bastante voltado para parques que estão no norte de Minas Gerais, né? Que tem uma vegetação de caatinga. Qual a riqueza desses ambientes? O que você encontrou ali? Tem uma vegetação
que é muito rara lá, que é a Mata Seca, que é praticamente uma floresta de Mata Atlântica isolada no meio da Caatinga, que perde todas as suas folhas. Tá nesses parques é descobrir um pouco mais de lugares isolados, de lugares poucos visitados. Tem uma árvore que é a barriguda, que ela lembra muito os baobás, né, da África. E lá a gente tem essas árvores e elas são ameaçadas de extinção e elas só tem nessa região de Mata Seca. Com esta imagem do veado catingueiro, no Parque Estadual do Verde Grande, Haruo venceu o concurso de fotografia Wikiparks em 2019. Os fiscais da unidade de conservação revelaram que a emergência climática alterou o comportamento dos animais. Tá tão quente que a gente vai numa árvore que tem sombra, que é o juazeiro, é uma árvore que ela tem raiz profunda, então ela não seca, né? Ela até destaca na paisagem, que ela fica verdinho, que a gente vai ver veado. O documentarista conheceu os parques ao chegar na região para se engajar na luta pela preservação das lagoas marginais do Rio São Francisco. Nas áreas protegidas, esses berçários naturais de peixes sobrevivem. Tem inúmeras lagoas que já foram extintas, que foram soterradas pelo agronegócio, cidades que foram construídas perto dessas lagoas que causaram impactos, como poluição, até mesmo o agrotóxico, né, de plantações. Então, nesses parques ainda tem lagoas que estão bem protegidas. Quando o rio enche, ele transborda para essas lagoas. Ele leva os ovos alevinos, os peixes vão entrando ali para reproduzir, porque as lagoas são ambientes mais calmos, têm disponibilidade de alimentos. Na outra estação chuvosa, os peixes que reproduziram ali, cresceram e tomaram porte, eles voltam para o rio. Ou seja, as lagoas, elas abastecem o rio de peixe. A convite do fotógrafo João Marcos Rosa, Guilherme Haruo fez a fotografia para A Vida de Elliot, este filme sobre os preciosos e ameaçados muriquis do sul. A gente ficou 2 semanas, praticamente o dia inteiro dentro da mata, fazendo chuva, fazendo sol e acompanhando essa família de muriqui. Foi um aprendizado enorme também aprender com esses animais. São animais que gostam muito de abraços, são animais super carinhosos, né? Você tem uma deficiência visual que é bastante severa, né? Eu considero isso que é muito inspirador, alguém que tem essa deficiência, trabalhar justamente com a imagem. Como é que é isso para você, Guilherme? Eu tenho menos de 25% de visão, né? Então eu não consigo enxergar detalhes de uma média e longa distância. Eu tenho uma deficiência que ela me impede de poder tirar carteira, mas ao mesmo tempo eu acho que eu consigo superar essa minha deficiência com o meu trabalho. Eu nasci com essa deficiência, eu não tenho um parâmetro assim de como quer enxergar bem. Muita gente fala assim, você vê coisas diferentes que outras pessoas não veem. Então acho que não faz mal ter essa deficiência hoje. Guilherme, o que você acha que é importante para você conseguir uma boa fotografia, uma boa filmagem quando você está num ambiente natural? A minha formação como ecólogo me ajuda muito a trabalhar com fotografia de natureza, conhecer o comportamento dos animais, né? Conhecer a vegetação que você tem inserido, o bioma. E isso te ajuda a prever o que vai acontecer, né? A fotografia é aquele registro em frações de segundo. Eu acho que o principal fator é você estar atento a tudo que está acontecendo ali na natureza. Todos os detalhes. Você sempre está olhando ao seu redor, né? Tem uma coisa que eu falo que é olhar com os ouvidos, que é você escutar aquele barulhinho, perguntar de onde que está vindo, e quando você olha, você pode ter uma surpresa ali de um animal ou de um inseto, né? Olhar para o céu, eu acho que as pessoas hoje não olham para o céu. Então, o céu ele transforma o tempo todo e ele pode compor uma paisagem maravilhosa, tem formações de nuvens maravilhosas.
o sol nascendo, o pôr do sol, cada dia é diferente, né? O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que preserve e respeite a riqueza de formas de vida da Terra. Até lá!